Diante do envelhecimento da população brasileira, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos apresenta uma proposta para permitir a adoção de idosos no país. Para a ministra da pasta, Damares Alves, é um sonho. Será? Sonho ou pesadelo? Para esclarecer dúvidas sobre este assunto, que tem gerado muita polêmica, hoje no estúdio comigo, duas especialistas. Sandra Gomes, coordenadora de políticas para a pessoa idosa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. E Marília Berzins, assistente social e presidente do OLHE, Observatório de Longevidade Humana e Envelhecimento. Prazer recebê-las aqui. Prazer também. Para a gente discutir um assunto tão importante, né? E Importante. tão polêmico, né? Com certeza. Vamos contextualizar essa questão primeiro dessa proposta da ministra de adoção de idosos. Sim, é a proposta de fazer com que as famílias adotem os idosos. Então, essa proposta, né, a gente está aqui para discutir e para mostrar como é inviável esse tipo de encaminhamento, mesmo porque tudo passa à luz do Estatuto da Criança e Adolescente. E nós, da gerontologia, como Marília também sempre defende, a questão da autonomia do idoso, da pessoa idosa. Não podemos comparar, né? Não, O Estatuto não da tem, Criança e não Adolescente tem. com o idoso, que já tem Exatamente. toda uma biografia e autonomia legal, inclusive, né? Adoção, no instrumento jurídico, eles falam ordenamento jurídico do Brasil, não existe essa figura para adultos ou idosos, existe para aqueles que são incapazes, aqueles que ainda não atingiram a maioridade, no caso, criança e adolescente. Portanto, é uma ideia que entra num cenário totalmente adverso, porque nós não temos adoção de idosos no Brasil. Quando se faz uma proposta dessa, esbarra em várias coisas. Primeiro, no ordenamento jurídico, não é? Como que se chamará essa figura? Segundo, nós tratamos os idosos como se fossem crianças. E a gente briga tanto para não Tanto. infantilizar. Exatamente. Né? Exatamente. Infantilização. Desculpa, imagina. por favor. Não infantilizar é tratar o idoso como idoso. Nós fomos crianças. Hoje as pessoas não perdem com a idade a capacidade de decisão. E perguntas tais como: quem vai adotar? Como vai ser esta adoção? Haverá instrumentos de fiscalização das famílias que adotarão as crianças? Terceiro, quarto, né, pela minha ordem aqui. E a renda do idoso? Como vai ficar essa história? Ele tem aposentadoria, tem pensão, vai junto com esta adoção? Só perguntas por enquanto e contradições. Então, Marília, você sabe que quando eu anunciei nas minhas redes que eu ia fazer esse tema com vocês, eu recebi muitas perguntas, Sim. inclusive Imagina. essa, sobre a questão financeira. Sim. Né? Sim. Ah, bom, então se eu adoto um idoso de uma outra família que eu nunca vi na vida, né? Eu vou receber a aposentadoria dele? Pois então. Eu posso fazer, inclusive, um empréstimo via esses incentivados, consignado? Então, eu acho que essa questão da apropriação é uma questão muito Seríssima. séria, Esse né? é um problema sério também, porque quando falamos da autonomia do idoso, ele tem a capacidade de decidir, ele tem a capacidade de acompanhar o que ele gastou, o que ele gostaria de comprar. Quando você atribui isso a uma outra pessoa, então como que faz? Essa pessoa, será que tem algum interesse em relação a isso? A manipular um pouco essas decisões? Então tem que ter muito cuidado, porque nós chegamos hoje num país envelhecido, e envelhecendo e crescendo os números em todas as partes do país. E nós temos que assegurar este viver mais com qualidade e principalmente com capacidade de decidir. Se você interfere, se você entra com uma decisão dessa e fala, olha, eu vou tomar conta do senhor ou da senhora e tudo eu vou controlar, como que faz? E não é só a renda e o patrimônio. E se eu A tenho uma herança. casa própria, e o direito de herança, como que fica? Porque se eu sou uma criança e tenho uma adoção por parte de uma família, eu passo a ser herdeiro daqueles bens que a família tem. Agora, eu adotando o idoso, aquela família que o adotou, o idoso morrer, de quem é o bem? E a família anterior dele, como fica? Então, nós temos várias perguntas a serem respondidas, isto já é o motivo suficiente
para a gente achar que é um projeto, é uma proposta absolutamente desconexa com a realidade do Brasil envelhecido. E tem uma outra questão. Como fica as relações desse sujeito que tem uma história de vida toda com outros sujeitos, e um dia uma família fala, eu vou adotar você, ele mora em São Paulo e leva lá para o estado do norte, por exemplo, da região sul, e as relações afetivas, sociais, os relacionamentos, vizinhança, tudo que ele construiu, a igreja que ele participa, como ficam essas coisas, né? Então, eu penso que a adoção não é solução. Neste momento, nós precisamos olhar para o Estatuto do Idoso, e a Sandra o tem aqui, que é a nossa base. É bom a gente chamar o Estatuto, porque ele que nos orienta, principalmente quando a gente fala em políticas públicas, para o tanto de respostas que já estão previstas no Estatuto, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único da Assistência Social, no SUS. Então, Marília, você quer dizer que soluções para essa problemática já constam nas políticas públicas estabelecidas pelo Estatuto do Idoso? Sim, nas demais políticas sustentadoras, inclusive no sistema de seguridade social, que é o artigo da Constituição que protege todos os brasileiros, inclusive as pessoas idosas que estão numa condição de vulnerabilidade, miserabilidade, exclusão social. Exemplo, o BPC, que já dá renda às pessoas. Benefício de prestação continuada. É que é íntimo nosso, e talvez não seja de você, mas quer dizer benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo que é assegurado às pessoas com deficiência e aos idosos para ajudar na sua sustentação. Um benefício desse é renda para muita gente, é condições de vida, não é? E o IBGE já sinaliza que 53% das famílias são mantidas pelos idosos. 53% é um índice das famílias assustadoramente alto, né? Mesmo com o benefício de prestação continuada, que é o salário mínimo. Mas eles são o arrimo financeiro da família. Hoje, cerca de 8% da população idosa recebe o BPC, o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo, mas ele é sustentador. E isso derruba aquele mito de que idoso não contribui com a sociedade, que acha que ele só depende dos outros. E agora, frente ao desemprego, que nós saímos, né? Agora saiu novos índices de desemprego, as famílias estão sendo sustentadas por esses idosos. Então, nós já temos aí um problema social e econômico da maior gravidade. Inclusive, o Disque 100 já sinaliza a violência que ocorre dentro de casa. E, aliás, isso é assustador, não é, Lina? Esse último levantamento, né, que você fez com os dados do Disque 100 mostra alguns índices que são extremamente preocupantes, né? Por exemplo, essa questão mesmo da negligência, né? Quer dizer, existe um alto índice de negligência em relação ao idoso, também pelas famílias. Também, 52%, como você viu nos dados. Em São Paulo, no estado de São Paulo, a violência ocorre na família e são os filhos e filhas que cometem essa violência. Isso através das denúncias, né, do Disque 100, que nós criamos em 2010, implantamos a partir de 2011, justamente para essa denúncia. Por telefone, não precisa se identificar, e é isso que tem revelado. Quer dizer, por filhos e netos, inclusive. Ela é doméstica, ela acontece dentro de casa. Não é? E se filhos e netos cometem violência, dirá um estranho, porque precisa ficar bem claro, porque a gente tem uma ideia de que as pessoas idosas são todas bonitas, saudáveis, muitas vezes, e segundo a proposta desse projeto que corre aí, é para as pessoas com maior índice de vulnerabilidade e dependência. Exatamente. Não é fácil cuidar de uma pessoa nessa circunstância, que exige trabalho diário, rotina. E aí a pessoa tem um segundo interesse, leva para casa, e eu tenho um benefício que me assegura um valor X por mês, mas eu tenho uma pessoa que me dá muito trabalho. Quem fiscaliza essa relação? Como você acompanha? Aí, como a Sandra bem chama a atenção, certamente aumentará o número de violência em relação a essas pessoas. Porque essa é a tendência que vocês estão fazendo a leitura. Eu vislumbro esse cenário. E é isso que
essa questão, aí eu acho que também vale a pena ocupar esse espaço, para dizer que foi vetado na íntegra o reconhecimento da profissão de cuidadores. Olha como isso feriu todo o país. Todos nós que estamos nessa luta desde 2000, lutando para o reconhecimento, para que tenha esse preparo devido, porque não é fácil cuidar de um idoso. Você chamou a atenção, foi vetado por quem? Foi uma lei municipal, estadual ou uma lei federal? Federal. Foi uma lei federal. Uma lei federal que criaria, e foi vetado agora, em 2019. A profissão de criação da profissão de cuidador de idosos. Que é o cuidador hoje, que são as pessoas que cuidam das pessoas idosas, que especialmente vulneráveis. Exatamente. Só o governo federal tem condições de reconhecer a profissão. Esta profissão lei federal. É lei federal. E vetou. E isso desde 2000, estamos nessa luta. Marília também participou muito dessa luta. E muita gente, no país todo. Porque o país precisa responder. As famílias precisam revezar esse cuidado. Muitas das famílias, não sei se você concorda comigo, Marília, que nós conversamos, justamente, elas querem ficar cuidando dos seus velhos e das suas velhas. Só querem ajuda. Eles querem ajuda. Que o Estado não se apresenta. Não se apresenta, e quando o Estado pode dizer, gente, nós reconhecemos a profissão de cuidador, o primeiro projeto entrou em 2006. Em setembro, se não me engano, o presidente da República vetou, depois de tramitar desde 2006 a 2019, ele vetou por um motivo absurdo que não convence, não explica, e nós voltamos, vamos dizer uma expressão popular, a estaca zero. Então, hoje, o cuidador de idoso é terra de ninguém, não tem regulamentação, não tem o que precisa para ser formado. E as famílias estão contratando essas pessoas. Tem curso que dá via internet, tem curso de 2 horas para formar de cuidadores. No final de semana. Precisávamos era de regulamentação. Isso sem falar que as famílias, os núcleos familiares estão menores. Né? E essa perspectiva, né, Lina? Também de famílias pequenas daqui para frente, cada vez menor. Claro, exatamente. Isso. Não mais no modelo de família tradicional, porque a gente idealiza a família também. Sim. No envelhecimento, esse assunto se complica, porque você acha que família é o lugar que vai acolher, que vai receber. E é isso que também a gente faz crítica no modelo de políticas brasileiras. Ele está fundamentado no modelo de uma família que não existe mais. Não tem papai, mamãe, filhos e um monte de irmãos. Não tem mais essa realidade. E por isso também acaba sendo polêmica, né? Essa questão dessa proposta de jogar para a família. De jogar para a família, transferir a responsabilidade, seja para a família consanguínea ou esta família qualquer no país que possa adotar uma pessoa idosa. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Tá bom? Vou segurar porque tem muito assunto para a gente abordar. E você não sai daí, a gente volta já já.